Eu não sei se você já experimentou aquele tipo de desespero que te consome por dentro como um veneno lento. Aquele tipo de dor que te acorda no meio da noite, suando frio, o estômago roncando de fome, e a única coisa que você consegue pensar é: por que eu? Eu sou Kakeru. Aos 33 anos dizem que tenho tudo o que alguém poderia querer. Um trabalho de respeito em uma empresa multinacional, um apartamento confortável no centro de Tóquio, uma namorada que parece ter saído de um sonho. Meus colegas de trabalho me olham com admiração, talvez até um pouco de inveja, mas poucos sabem da verdadeira história por trás de como eu cheguei até aqui e o que me trouxe de volta do fundo do poço. Há 6 anos eu não era ninguém. Um homem invisível, apenas mais um na multidão. Eu morava em um cubículo em um bairro afastado e sujo de Osaka. Trabalhava em um escritório modesto, onde ninguém sabia o meu nome. Naquela época, eu era uma sombra de mim mesmo. Quase não tinha forças para me levantar de manhã. O salário mal cobria o aluguel e as contas básicas. Muitas vezes, eu passava dias sem comer direito. As humilhações no trabalho eram constantes. Não importava o quanto eu me esforçasse, parecia que tudo o que eu fazia estava fadado ao fracasso. Meus colegas me olhavam como se eu fosse uma praga, um leproso. Eu sempre ouvia comentários baixos, risos abafados. Nos primeiros meses, tentei acreditar que era apenas uma fase ruim, que o esforço seria recompensado, que tudo iria mudar em algum momento. Mas os anos foram passando e a situação só piorava. Houve dias em que eu me arrastava até o trabalho, sentindo o peso do mundo sobre minhas costas. E no final do expediente voltava para o meu quarto sujo, sem ter o que comer. Lembro-me de uma noite particularmente fria, em que abri a geladeira vazia, e o único som que ecoou no pequeno apartamento foi o zumbido mecânico, como uma risada sarcástica da minha própria miséria. Minha saúde começou a se deteriorar. Eu estava sempre exausto, com olheiras profundas, magro, e o rosto desfigurado pela ansiedade constante. As roupas, cada vez mais folgadas no meu corpo, eram o reflexo físico do estado da minha alma. Alguns dias, eu nem conseguia sair da cama. Quando eu aparecia no trabalho, recebia olhares de desprezo e sussurros maldosos. Diziam que eu cheirava mal, que estava sempre sujo, que era um fracassado. O meu chefe fazia questão de me humilhar na frente de todos, perguntando se eu tinha algum futuro além de ser um peso morto. Minha namorada da época, a Kari, acabou me deixando. Disse que não aguentava mais viver ao meu lado, que eu era uma âncora afundando ambos em um mar de desespero. Nunca vou esquecer suas últimas palavras. Você é um ninguém, Kakeru, e sempre será. Então, uma noite, quando eu já estava prestes a desistir de tudo, algo aconteceu. Eu estava caminhando para casa, sob uma chuva pesada que parecia que nunca iria parar. Era como se o próprio céu estivesse chorando pela minha situação. Eu não tinha guarda-chuva. Estava encharcado, os sapatos desfeitos, e meus passos ecoavam na calçada vazia. Foi quando eu passei por uma pequena loja de antiguidades, uma daquelas que quase ninguém percebe, mas que parecem estar lá desde o início dos tempos. A vitrine estava empoeirada, com objetos velhos e estranhos empilhados aleatoriamente. Algo me fez parar. Um impulso inexplicável. Entrei na loja, sentindo um arrepio correr pela espinha. Lá dentro, o ar era pesado, cheirava a incenso e mofo. Havia uma velha senhora atrás do balcão, seus olhos semicerrados,
como se enxergasse algo além do que estava à sua frente. Ela não disse nada, mas eu senti como se soubesse exatamente o motivo de eu estar ali. Ela apenas apontou para um pequeno livro de capa preta em uma prateleira próxima. O título estava em um idioma que eu não conhecia. As letras douradas pareciam brilhar com uma luz própria. Você está procurando por ajuda, não está? Ela disse, finalmente, sua voz baixa e rouca. Este livro pode te dar o que você quer, mas tenha cuidado com o que deseja. Eu não respondi. Apenas caminhei até a prateleira, pegando o livro com mãos trêmulas. A capa era fria ao toque, quase como gelo. Algo dentro de mim dizia que eu deveria deixar aquilo para lá, sair correndo, mas uma parte maior, a parte desesperada e quebrada, me fez apertar o livro contra o peito. Quanto custa? Perguntei, sem saber exatamente por que estava perguntando. A velha sorriu de uma maneira que me fez sentir um frio estranho. Para você, não vai custar nada. Agora. Apenas lembre-se, tudo tem um preço eventualmente. Peguei o livro, agradeci sem muita convicção e saí da loja. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava carregado. Caminhei para casa segurando aquele livro como se fosse a minha última chance de redenção. Naquela noite, sentado no meu quarto escuro, comecei a folhear as páginas que pareciam feitas de algum material antigo, frágil. As letras se moviam diante dos meus olhos, quase como se estivessem vivas. Havia instruções, passos detalhados de um ritual. Falavam de um pacto, de uma troca, de promessas de riqueza, sucesso e felicidade. Eu ri, quase histericamente. Estava tão desesperado que por um momento pensei seriamente em seguir aquilo. Mas algo dentro de mim hesitava. O medo do desconhecido, ou talvez um último resquício de sanidade. Durante os dias seguintes tentei esquecer o livro. Deixei-o jogado em um canto do quarto, mas parecia que ele me chamava, como se houvesse uma voz fraca, quase imperceptível, sussurrando meu nome. As coisas no trabalho só pioravam. Meu chefe me ameaçou de demissão e as contas começaram a se acumular. Cada dia era uma batalha contra mim mesmo para continuar seguindo em frente, mas eu sabia que estava prestes a desmoronar, até que uma noite não pude mais resistir. Peguei o livro e decidi seguir as instruções. Naquela noite, no pequeno e miserável cubículo que eu chamava de casa, comecei o ritual. As instruções do livro eram claras, embora em uma língua desconhecida, eu parecia compreendê-las, como se cada palavra sussurrasse diretamente na minha mente. O ar do quarto ficou pesado e frio. O vento lá fora começou a uivar, e a luz do meu único abajur tremulou, quase se apagando. Eu segui cada passo como estava descrito, os símbolos desenhados no chão, as velas dispostas em um padrão exato, e o meu sangue pingando lentamente em um círculo, enquanto eu murmurava palavras que nunca havia pronunciado antes. Quando terminei, o silêncio caiu sobre mim como uma pedra. Nada aconteceu de imediato. Fiquei ali, no meio daquele círculo, sentindo o suor frio escorrendo pela minha nuca, o coração disparado no peito. Então senti uma presença. Não vi nada, mas era como se uma sombra mais densa que a própria escuridão se formasse ao meu redor, envolvendo-me, sussurrando nas minhas orelhas. Seu desejo será concedido. A voz parecia vir de todos os cantos, como se o próprio quarto falasse. Mas lembre-se, Kakeru, tudo tem um preço, e no final você terá de pagá-lo.
Eu me lembro de ter dado um sorriso frio, um sorriso de alguém que já estava quebrado, que não tinha mais nada a perder. Eu sei, murmurei. Eu sei e não me importo. Nos dias seguintes, as mudanças começaram pequenas, quase imperceptíveis. Eu conseguia chegar cedo ao trabalho, sem o usual cansaço que me consumia. Um colega, que sempre me ridicularizava, tropeçou e caiu de maneira vergonhosa em frente a todos, enquanto eu passava por ele. Naquela tarde, recebi um bônus inesperado. No caminho de volta para casa, encontrei um maço de notas, jogado na calçada como se esperasse por mim. As pequenas sortes começaram a se acumular, e em poucas semanas, tudo parecia estar mudando ao meu redor. Meu chefe, aquele homem desprezível que costumava me humilhar na frente de todos, de repente começou a cometer erros bobos no trabalho. Ele parecia constantemente nervoso, preocupado com algo que só ele via. Aproveitei a oportunidade. Com alguns e-mails bem colocados, algumas conversas nos bastidores, logo eu estava subindo na empresa. Passei a ser notado, fui promovido. Em questão de meses, eu me vi em uma posição de poder que jamais teria imaginado. Eu comecei a devolver tudo o que eu havia recebido. Na primeira reunião que eu presidi, fiz questão de colocar meu ex-chefe, o agora submisso Yamada, contra a parede. Falei de sua incompetência, de seus erros, dos prejuízos que ele havia causado à empresa. Seus olhos estavam vermelhos, ele suava, e eu me deleitava em cada segundo. Você sempre foi um peso morto, eu disse, repetindo as mesmas palavras que ele havia me dito. Ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, humilhado, enquanto eu sentia uma satisfação sombria crescer dentro de mim. Não demorou muito para que eu começasse a tomar tudo dele. Eu soube que ele tinha uma esposa bonita, uma mulher sempre elegante e sorridente. Fui atrás dela. E ela não resistiu. Aproximei-me. Fui charmoso, cuidadoso. E em pouco tempo ela estava em meus braços, apaixonada por um homem que ela acreditava ser tudo o que o marido não era. Tive o prazer de vê-la se despir de suas inibições, enquanto Yamada, sem saber, perdia tudo. Quando ele descobriu, tentou confrontar-me, mas eu já tinha mais poder do que ele jamais imaginaria. Ele foi demitido, como um rato, sem dignidade. E eu fui promovido novamente, agora ao cargo que ele ocupava. Fui eu quem assinou o aviso de demissão. Eu ri enquanto o via sair do prédio, a cabeça baixa, murmurando alguma coisa para si mesmo. Era como se o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo e agora eu estava no controle. A sorte parecia nunca falhar. Ganhei na loteria local uma soma considerável. Meu rosto estampou revistas como o novo prodígio dos negócios em Tóquio. Pessoas que antes me ignoravam agora queriam estar perto de mim. Eu fiz investimentos arriscados e todos deram certo. O dinheiro fluía, o sucesso aumentava. Em poucos anos comprei um apartamento luxuoso. Meus pais, que viviam modestamente, se mudaram para uma casa grande em um bairro nobre, com todos os cuidados de que precisavam na velhice. Mas de vez em quando, na calada da noite, quando eu olhava para meu próprio reflexo no espelho, algo me perturbava. Havia uma voz em algum lugar dentro de mim que sussurrava sobre o preço, sobre a dívida que ainda estava por ser cobrada. Eu tentava afastar esses pensamentos, lembrando-me de que, até agora, tudo o que havia feito valera a pena. Você só vive uma vez. Eu repetia para mim mesmo um mantra de consolo. Eu consegui dar tudo aos meus pais,
e agora sou o dono do meu destino. A cada novo triunfo, a voz ficava mais baixa, mas nunca desaparecia completamente. As noites de insônia aumentaram e os sonhos se tornaram perturbadores. Sombras sem rosto me observavam, olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Eu ouvia risos distantes, vozes que me lembravam do que eu havia feito, do pacto que eu havia selado, mas eu não ligava. Havia sempre festas, reuniões importantes, novos contratos a serem assinados. Eu estava no topo e nada poderia me derrubar. Eu ria das minhas antigas preocupações, do meu antigo eu. Eu era o novo Kakeru, um homem feito de poder, riqueza e desejo realizado. Ainda assim, toda vez que o telefone tocava à noite ou quando alguém batia à minha porta, meu coração dava um salto. Eu sabia, em algum lugar profundo da minha mente, que o tempo para pagar aquele preço se aproximava. E eu continuava dizendo a mim mesmo que não me importava, que o que quer que viesse eu enfrentaria. Afinal, já estava muito além do ponto de retorno. Minha vida era uma sucessão de conquistas. Cada nova vitória parecia enterrar mais fundo a dúvida que ainda pairava no fundo da minha mente. Até aquela noite. Eu estava voltando para casa após uma festa luxuosa no distrito de Roppongi. O ar estava fresco e a cidade ainda pulsava com a energia das luzes e sons. Eu tinha bebido, claro, mas me sentia invencível, como se nada pudesse me atingir. O carro, um esportivo reluzente que eu havia comprado apenas alguns meses antes, rugia sob minhas mãos. A estrada estava quase deserta e a lua cheia brilhava acima, como se me observasse de forma sinistra. A voz ainda sussurrava em minha mente, um lembrete distante do preço a ser pago, mas eu afastei o pensamento com um sorriso confiante. Eu tinha conseguido tudo. Não havia espaço para medo ou arrependimento. Foi então que algo cruzou a estrada. Uma sombra fugaz, rápida demais para que eu pudesse identificar. Pisei no freio instintivamente, mas meus reflexos estavam lentos pelo álcool. O carro derrapou violentamente e senti o impacto do volante contra meu peito, o som do metal se dobrando, o vidro estilhaçando, o cinto de segurança se apertando ao redor do meu corpo como uma armadilha de aço. Tudo aconteceu em questão de segundos. Um acidente banal, sem grande estardalhaço, sem drama. O carro parou abruptamente, esmagado contra o guarda-corpo da estrada. Eu estava ali, ainda com as mãos no volante, respirando rápido, tentando entender o que tinha acontecido. A dor começou a surgir lentamente, uma pontada aguda no peito que logo se espalhou, como fogo queimando cada nervo, cada pedaço do meu ser. Então, tudo ao meu redor começou a escurecer. Senti o sangue quente escorrendo pela minha testa, pingando lentamente no meu colo. A visão ficou turva, o som da cidade se distanciou até se tornar um sussurro quase inaudível. Eu estava consciente, mas sentia minha vida escapando, como areia entre os dedos. É assim que termina, pensei, em uma fração de segundo de desespero. Um acidente bobo, estúpido, insignificante. Uma piada cruel do destino. Senti uma risada amarga subir pela minha garganta, mas o som se perdeu quando o frio invadiu meu corpo. Meus pulmões pareciam não conseguir mais puxar o ar, como se algo invisível estivesse apertando meu peito. A dor se tornou insuportável. Tentei gritar, mas minha voz não saía. O mundo ao meu redor desaparecia em um véu de escuridão. Foi quando eu o vi. A sombra que havia cruzado a estrada, agora parada na minha frente, observando-me. Não havia rosto, apenas um buraco negro onde deveriam estar seus olhos. Senti a presença esmagadora,
um peso que parecia rasgar minha alma. E naquele momento eu soube. O preço estava sendo cobrado. A escuridão finalmente me engoliu por completo. E quando a luz se foi, eu me vi em outro lugar. Estava de pé, mas não sentia o chão sob meus pés. O ar era denso, pesado, difícil de respirar. Ao meu redor, uma névoa espessa me envolvia, mas havia sons, gritos que cortavam o ar como lâminas. Olhei em volta, tentando entender, mas tudo o que via era escuridão e sombras, retorcendo-se como criaturas famintas e desesperadas. E então a dor começou. Um calor insuportável queimou minha pele, atravessando-a como se estivesse sendo desintegrado de dentro para fora. A dor não era apenas física, era como se cada memória, cada pensamento, cada fragmento de minha consciência estivesse sendo arrancado de mim, despedaçado e queimado. Tentei gritar, mas minha voz parecia se afogar na própria garganta. Meu corpo se contorcia involuntariamente, e eu podia sentir as sombras ao meu redor rindo, regozijando-se com meu tormento. Eu compreendi, finalmente, o que significava o preço. Minha alma era a moeda, e o inferno, aquele lugar onde o sofrimento não tem fim, era o destino. Cada segundo parecia uma eternidade, e o fogo nunca parava. Eu podia sentir as chamas devorando minha carne, mas não havia escapatória, não havia como morrer de novo. O sofrimento era infinito. Cada grito, cada lamento se unia ao coro dos outros condenados, perdidos em um mar de agonia eterna. Eu sabia que estava condenado a sentir essa dor para sempre, a reviver meus erros, minha arrogância, minha sede de poder e vingança. Sabia que não havia redenção, que o pacto que fizera havia selado meu destino. A voz voltou, aquela que me havia falado durante o ritual, mas agora era cruel, debochada, cheia de prazer. Tudo tem um preço, Kakeru, ela sussurrava, enquanto eu me contorcia em desespero. E este é o seu. Não havia mais esperança. Nada restava, apenas dor, um sofrimento sem fim. E enquanto eu gritava sem voz, perdido naquele abismo, finalmente compreendi o que significava realmente o inferno. Não a morte, mas uma eternidade de arrependimento, uma eternidade de fogo e dor, sem jamais alcançar o alívio. Meu destino estava selado e eu pagaria para sempre. Era um dia de primavera quando conheci Daichi pela primeira vez. Eu estava sentada em um café pequeno, com a vista para as flores que começavam a desabrochar, quando ele entrou. Seu sorriso, radiante e confiante, fez com que o ambiente ao nosso redor parecesse instantaneamente mais brilhante. Eu, Hana, uma jovem de 22 anos, havia crescido em uma família modesta, mas sempre havia sonhado com algo além das limitações do cotidiano. Daichi parecia ser a resposta a todos os meus desejos. Ele era um homem alto e elegante, com um charme quase sobrenatural. A paixão foi imediata, e antes que eu percebesse, ele começou a me cortejar com um fervor que parecia prometer um futuro esplêndido. Aos poucos, ele conseguiu conquistar minha família também. Com um gesto grandioso, Daichi pediu minha mão em casamento aos meus pais. Eles, que sempre foram humildes e cuidadosos, estavam hesitantes. Meu pai, com sua dignidade tranquila, e minha mãe, com seu olhar preocupado, inicialmente recusaram o pedido, sentindo que a proposta era precipitada e talvez um pouco falsa. Mas o amor que eu sentia por Daichi era tão profundo que, mesmo diante da recusa dos meus pais, eu implorei para que eles reconsiderassem.
Eu via um futuro brilhante ao lado dele e estava determinada a fazer o relacionamento funcionar. Após muita persuasão e lágrimas, meus pais finalmente concordaram, com um misto de relutância e esperança para minha felicidade. Mudamo-nos para o apartamento de Daiti, que parecia ser o início de uma nova vida. No começo, tudo parecia perfeito. No entanto, logo percebi que Daiti passava cada vez mais tempo fora de casa. Ele tinha uma explicação para cada ausência, uma desculpa para seu comportamento distante. Eu estava sozinha na maior parte do tempo, observando as paredes vazias e tentando lidar com a solidão crescente. A gravidez chegou como uma bênção inesperada, mas também como um fardo que eu não sabia como carregar sozinha. A felicidade que eu sentia ao saber que estava esperando um filho logo se transformou em um pesadelo quando Daiti revelou sua verdadeira face. Com uma frieza desumana, ele me disse que não assumiria a criança. Aparentemente, ele tinha uma esposa e uma família, e minha presença em sua vida era apenas um desvio momentâneo. A notícia foi um golpe devastador. Ele me expulsou do apartamento sem qualquer consideração por minha condição. Eu estava com um bebê na barriga, sem dinheiro e sem lugar para ir. A sensação de ter sido usada e abandonada por um homem que agora se mostrava casado e com uma vida própria era esmagadora. Eu me sentia como um lixo, um objeto descartável, depois de ter servido ao propósito que ele havia planejado para mim. Vaguei pelas ruas, sem rumo e sem esperança. O destino parecia implacável até que, por acaso, uma senhora de idade, com um olhar amável e uma aura de sabedoria, me encontrou. Ela se chamava Aiko e, ao perceber minha situação desesperadora, me ofereceu abrigo em sua casa. Aiko era uma mulher de certa idade, com um caráter bondoso e um coração generoso. Ela tinha uma sauna de banho que parecia ser sua paixão e sua vida. Enquanto eu estava em sua casa, ela cuidou de mim com uma gentileza que eu nunca tinha conhecido antes. Aiko ouviu minha história com uma paciência silenciosa e uma compreensão profunda. Quando percebi que a minha situação não tinha solução aparente, Aiko começou a me falar sobre uma forma de reverter a situação. Algo que ela dizia poder oferecer uma oportunidade de vingança contra Daiti. Em uma noite sombria, Aiko me levou a um antigo templo escondido entre as árvores. O templo exalava uma sensação de poder e mistério, e seus muros pareciam guardar segredos antigos. Aiko preparou um ritual com velas e símbolos antigos, e com um olhar resoluto, me falou sobre um pacto que poderia me dar o poder de reverter minha situação e me vingar de Daiti. Aquelas palavras caíram como um peso sobre mim, mas o desespero e a necessidade de justiça me empurraram para aceitar a proposta. Assim, diante daquelas velas e símbolos, eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre, buscando uma forma de equilibrar a balança de um destino cruel. O templo estava envolto em uma atmosfera densa e carregada de energia antiga. Eu, Hana, estava em pé diante de Aiko, com o coração batendo freneticamente. Ela havia me guiado até ali, e agora, com um olhar cheio de determinação, preparava-se para selar o pacto. O que eu havia passado parecia uma tortura interminável, e o desejo de vingança, combinado com a promessa de um futuro melhor, me fazia ignorar os sinais de alerta. Aiko começou a recitar palavras em uma língua antiga, e eu, com um misto de medo e desespero,
segui suas instruções. O contrato estava diante de mim, escrito em caracteres que eu mal compreendia, mas o essencial estava claro. Eu estava prestes a fazer um pacto que prometia realizar meus maiores desejos e me proporcionar a vingança que eu ansiava. Mas em troca, eu teria que sacrificar o meu primogênito. O peso da decisão estava esmagador. Eu sabia que a vida que eu havia sonhado para mim estava prestes a mudar de forma drástica e definitiva. Aiko me assegurou que, ao aceitar o pacto, eu conseguiria não apenas a vingança contra Daichi, mas também uma vida estável e a realização de meus desejos. O preço, porém, seria a vida do meu filho, aquele que estava crescendo dentro de mim, fruto de uma relação destruída. Com lágrimas nos olhos e um coração pesado, eu assinei o contrato. O ritual foi concluído com uma sensação de poder imensurável e uma escuridão que parecia envolver minha alma. Eu estava agora comprometida com um destino que eu mal podia compreender completamente, mas o desejo de superar a dor me impulsionou para a frente. Os meses seguintes foram um turbilhão. Minha vida começou a mudar lentamente. Aiko, com sua sabedoria e bondade, continuou a cuidar de mim, embora eu soubesse que o tempo dela estava se esgotando. A sauna de banho que ela possuía era um negócio próspero e popular, e, enquanto sua saúde se deteriorava, ela me preparou para herdar tudo o que ela tinha. Quando Aiko faleceu, eu herdei a sauna e, com ela, uma estabilidade financeira que eu nunca havia conhecido. A transição foi suave e eu me vi rapidamente assumindo o controle do negócio. As coisas estavam finalmente começando a melhorar e eu começava a ver a realização dos desejos que o pacto havia prometido. A sauna tornou-se um sucesso ainda maior sob minha gestão. E a prosperidade que eu agora desfrutava era uma mudança radical em relação à miséria em que eu estava mergulhada anteriormente. Na mesma época, Daichi, o homem que havia causado tanta desgraça em minha vida, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. As notícias sobre sua morte se espalharam rapidamente por todo o Japão, e rumores de sua suposta envolvimento em esquemas criminosos começaram a surgir. Para minha surpresa, eu senti um alívio profundo e inesperado com a notícia. Sua morte parecia ser uma espécie de justiça poética, uma consequência que eu havia desejado, mas nunca esperei que se concretizasse tão rapidamente. A satisfação com a morte de Daichi e a prosperidade que eu estava experimentando eram, no entanto, ofuscadas pela dor constante da perda do meu filho. Ele nasceu sem vida, como o pacto havia previsto. O luto pela perda do meu primogênito era uma constante, um lembrete cruel do preço que eu pagara para alcançar a estabilidade e a vingança que tanto desejava. Havia momentos em que eu me sentia perdida. A ausência de meu filho era um buraco doloroso em meu coração, e a sensação de ter sido enganada e usada ainda me assombrava. Mesmo assim, com o tempo, comecei a encontrar uma nova forma de felicidade. A vida financeira estava estabilizada e eu conheci um novo parceiro que me proporcionou amor e apoio. Ele não era Daichi, e em muitos aspectos ele era tudo o que Daichi não havia sido. Com o apoio dele e o sucesso da sauna, consegui reconstruir minha vida de uma forma que nunca imaginei ser possível. O pacto havia cumprido suas promessas de maneira terrível e extraordinária. Eu havia alcançado o que desejava, mas a um custo insuportável. O equilíbrio da minha vida agora estava estabelecido,
mas a sombra do pacto e a perda do meu filho sempre estariam presentes, lembrando-me do sacrifício que fiz para conseguir o que eu acreditava que merecia. Com o passar dos anos, minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei possível após o pacto. Conheci Hiroshi, um homem de caráter forte e trabalho árduo. Ele entrou em minha vida quando eu estava tentando encontrar um equilíbrio e logo se mostrou um pilar de apoio e amor. Hiroshi era diferente de Daichi em todos os aspectos. Ele era gentil, dedicado e trabalhador. Sua presença trouxe uma estabilidade emocional e uma felicidade que eu havia perdido há muito tempo. Juntos, construímos uma família com amor e carinho. Nossas duas filhas, Mei e Sora, se tornaram a luz de nossas vidas. Elas eram inteligentes, cheias de energia e alegres. E sua presença trouxe uma nova perspectiva à minha vida. Com o sucesso da sauna, consegui proporcionar a elas uma vida confortável e cheia de oportunidades. O dinheiro que ganhei com o negócio não apenas assegurou nosso futuro, mas também permitiu que eu ajudasse meus pais, proporcionando-lhes uma vida melhor e um pouco de conforto que eles sempre mereceram. Hiroshi e eu trabalhamos arduamente para garantir que nossa família tivesse tudo o que precisava. Ele era um homem que dedicava suas manhãs e noites ao trabalho, e seu esforço constante era uma inspiração para mim. A combinação do trabalho árduo de Hiroshi e o sucesso da sauna garantiu que vivêssemos confortavelmente e que nossas filhas tivessem um futuro promissor. Apesar de todos os desafios e das escolhas que fiz no passado, eu finalmente encontrei um equilíbrio. A dor da perda do meu filho e a sombra do pacto ainda estão presentes, mas elas não definem minha vida atual. O amor de Hiroshi, a alegria das nossas filhas e o sucesso que conseguimos construir juntos trouxeram uma nova luz para meus dias. Eu continuo vivendo bem, com um coração grato pelas bênçãos que tenho agora. Nunca falarei para os meus pais ou para minha família sobre o que passei. Prefiro guardar essas memórias dolorosas para mim mesma, como um lembrete de que, apesar de tudo, eu consegui superar as dificuldades. Espero sinceramente que ninguém mais passe por uma experiência tão terrível quanto a que eu vivi. Com cada dia que passa, eu sigo em frente, construindo um futuro melhor para mim e para aqueles que amo.